isso é decente aquilo, julgai entre vós mesmos. Mas julgar como? Julgar pela palavra de Deus. Você tem ciência, você tem conhecimento, não a ciência do mundo, mas a ciência espiritual. Você tem conhecimento, quando você vê algo e diz, não, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Entende, meus irmãos? Julgue se é correto ou não crer na palavra de Deus, julgue se é correto ou não servir a um credo ou a servir a Deus. Por isso é que essas questões de ficar, como eu sempre falo para os irmãos, não como ofensa, mas com amor. Quando você encontra algum irmão que fica te questionando a qual companheirismo você pertence, a que você pertence a isso, pertence a aquilo, lembra, você está falando com um meninão, você está falando com uma criança. Entendem? Isso é 1 Coríntios capítulo 3. Quando eu fui ter convosco, eu não pude falar como espirituais, mas como carnais. Eu não vos pude falar como adultos, mas como meninos, que ainda necessitam de leite. Compreendem agora ou não? Por quê? Porque ainda só está talvez em fé ou em virtude, mas quando você tem conhecimento, você vai saber que Deus não está preso a nada. Nem a companheirismo A, B, C ou D, ou não a essa, naquela e naquela, o fulano não é na fulano, não é ciclano, não é bertano, não é na igreja tal, igreja. Deus está preso em sua palavra, vivificando-a pelo Espírito Santo. Mas não vai dizer para você que ele não é um cristão. Pode ser uma criança, mas é um cristão. Ele está crescendo. Se ele dá lugar para Deus, e isso aumentar nele, vai chegar uma hora que ele vai falar, mas quão ridículo eu fui criticando o irmão, criticando a irmã, julgando o irmão, julgando a irmã. Mas até que isso não aconteça, ele vai pecar por ignorância, pelo seu julgamento. Julgue se é correto ou não crer na palavra de Deus, julgue se é correto ou não servir a um credo ou servir a Deus, julgue se é correto ou não, se deve ser nascido de novo ou unir-se a uma igreja. Está vendo? Julgue corretamente quando o pregador diz, os dias dos milagres têm passado e a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então isso tem que ter ciência. Ou então você vai continuar crendo nisso, batendo nisso, né? Brigando por isso. Mas isso tudo é falta de crescimento, é falta de maturidade. Saltando agora 135. Agora em quarto lugar, teremos que apressar-nos, porque me sinto cômodo e feliz estando aqui de pé falando dele. Mas em quarto lugar, da ciência, é a temperança. Temos chegado à temperança. Primeiro se necessita de fé, e logo a fé acrescenta virtude. Se é a virtude correta, logo acrescenta a ciência. Se é a ciência correta, agora queremos acrescentar-lhe temperança. E essa temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para o que toma o álcool, ou ao menos no mesmo caso. Este é o temperamento bíblico. Temperança no Espírito Santo. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. Isso significa como controlar a língua e não ser um charlatão. Isso quer dizer que se a pessoa tem apenas fé, virtude, ciência, ele é um cristão, ele é um menino. Mas é por isso que você vai encontrar no meio do povo de Deus muitos charlatão por aí que a língua dele não sossega, a língua dela não sossega. E causa problema aqui, causa problema. É como aqueles moleques fuxiqueiros, né? Estão brincando, né? Estão ali em harmonia. Mas se um fez uma arte, quando o pai chega, a mãe chega, o que ele faz? Ó, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Já corre dedurar. É criança. E as pessoas ficam entre si e às vezes tá junto, é como diz uma coisa. Se você sentou numa mesa que alguém esteja falando de alguém, levanta ali o mais rápido possível, porque daqui a pouco vai sobrar para você. E pode ter certeza que quando eles for sentar em outra mesa, ele terá algo para falar de você também. Infelizmente.